Paulo também foi para Derbe e Listra. E havia ali um certo discípulo chamado Timóteo, filho de uma mulher judia cristã. Seu pai era grego. E os irmãos que estavam em Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Paulo queria que ele o acompanhasse. Então, tomou-o e o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares. Pois todos sabiam que seu pai era grego. Enquanto seguiam seu caminho pelas cidades, davam às igrejas ordenanças para que obedecessem, as quais foram escritas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número dia após dia. Paulo e seus companheiros percorreram as regiões de Frígia e Galácia, uma vez que foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Quando se aproximaram de Mísia, tentaram adentrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, passando pela Mísia, desceram à cidade de Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Um homem da Macedônia estava em pé, chamando-o e dizendo: "Vem para a Macedônia e ajuda-nos." Assim que Paulo teve a visão, imediatamente partimos para a Macedônia, concluindo que Deus tinha nos chamado para pregar-lhes o Evangelho. Portanto, partindo de Troade, navegamos direto para Salmotrácia e no dia seguinte para Neápolis. De lá, seguimos para Filipos, cidade da Macedônia, a mais importante do distrito, e uma colônia romana, e ali ficamos por vários dias. No dia de sábado, fomos para fora dos portões, junto ao rio, onde pensamos ser um lugar de oração. Nós nos sentamos e falamos às mulheres que vieram juntas. Certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que adorava a Deus, nos ouviu. O Senhor abriu o seu coração para prestar atenção às coisas que Paulo dizia. Após ter sido batizada, ela e toda a sua casa insistiu, dizendo: "Se vós julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali." E persuadiu-nos a isso. Aconteceu que, conforme íamos ao lugar de oração, uma certa jovem, que tinha um espírito de adivinhação, nos encontrou. Ela dava grande lucro aos seus patrões através da adivinhação. Essa mulher seguia Paulo e a nós.
e gritava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles vos proclamam o caminho da salvação. Ela fez isto por muitos dias. Mas Paulo, ficando demasiadamente aborrecido por ela, voltou-se e disse ao Espírito: Eu te ordeno, no nome de Jesus, saia dela. E o Espírito saiu imediatamente. Quando os patrões da mulher viram que a esperança dos seus ganhos tinha ido embora, amarraram Paulo e Silas e os levaram para dentro do mercado, diante das autoridades. Quando lhes trouxeram para os oficiais do governo, disseram: Estes homens são judeus e estão causando vários problemas na nossa cidade. Eles estão ensinando costumes que não são permitidos aos romanos receber ou observar. Então, toda a multidão se levantou contra Paulo e Silas. E os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Após tê-los açoitado várias vezes, jogaram-nos na prisão e ordenaram ao carcereiro que os mantivessem seguros. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os lançou na prisão interior e prendeu seus pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros prisioneiros os ouviam. Repentinamente, houve um grande terremoto, e os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. O carcereiro despertou do sono e viu abertas as portas da prisão. Tomou sua espada e estava prestes a se matar, porque pensou que os prisioneiros tinham escapado. Mas Paulo gritou em alta voz, dizendo: Não te mates, porque estamos todos aqui. O carcereiro pediu luzes. Apressadamente entrou e, tremendo de medo, prostrou-se diante de Paulo e Silas e os levou para fora e disse: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Eles disseram: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Pregaram a palavra do Senhor para ele, juntos com todos em sua casa. Então, o carcereiro os tomou naquela mesma hora da noite. Lavou suas feridas, e ele e toda a sua casa foram imediatamente batizados. Ele levou Paulo e Silas para dentro de sua casa e pôs comida diante deles.
e alegrou-se grandemente com toda a sua casa, porque ele creu em Deus. Quando amanheceu, os magistrados ordenaram aos guardas, dizendo: Deixa aqueles homens irem. O carcereiro mencionou as palavras de Paulo, dizendo: Os magistrados me ordenaram para deixar-vos ir. Portanto, saí e ide em paz. Porém, Paulo lhes disse: Sendo nós cidadãos romanos, publicamente nos açoitaram, sem sermos condenados, e nos lançaram na prisão. E agora querem nos soltar em segredo? De forma alguma. Que eles mesmos venham e nos tirem daqui. Os guardas reportaram essas palavras para os magistrados. E eles ficaram temerosos quando ouviram que Paulo e Silas eram romanos. Os magistrados vieram e se desculparam com eles. E quando os tiraram da prisão, pediram para que Paulo e Silas deixassem a cidade. Então, Paulo e Silas saíram da prisão e foram à casa de Lídia. Quando viram os irmãos, eles os encorajaram e assim partiram da cidade.